Assim. Oi, gente. Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para o nosso Café com Bruxaria. Duas pessoas muito amadas, que também fazem parte do meu caminho, assim como Rebeca, assim como Tati, que estiveram no outro vídeo. Então eu gostaria de apresentar para vocês o Rafa. Olá. E o Fê. Oi. O Rafa e o Fê, como eu disse para vocês, fazem parte do meu caminho no Semente Ancestral. Eles também formam uma outra irmandade, eles também são casados. Então, a ideia da gente bater um papo com eles na tarde de hoje é pra gente conversar sobre como foi, né? Quais foram os desafios de ambos quando da descoberta, redescoberta dos seus caminhos na arte, né? Na arte dos antigos. Então, vamos lá. Então, meninos, vocês estão casados há quanto tempo? Agora, dia 11/12, iremos fazer 10 anos de casados. Muito bom, muito bom. Rafa, quanto tempo que você tem de prática da arte? Desde dos primórdios, né? Desde quando você conheceu a arte até hoje. Desde os 14 anos. Eu tô com 31, então a gente tem aí 17 anos. Muito bom. E você, Fê? Bom, eu tive um caminho curto na arte. Devido a uns problemas eu saí, coisas que eu não concordava. Eu saí, parei, fiquei quietinho, guardado, né? Não fui para nenhuma outra vertente, nenhuma outra religião. E eu conheci o Rafael, né? Então acho que o caminho também procura muito você, né? Os deuses te encontram. E o Rafael era bruxo, né? E pra minha surpresa, eu só fui descobrir que o Rafael era bruxo mesmo quando ele foi montar o altar dele. Como é que foi isso? Eu fiquei surpreso, né? Porque assim, ele começou a tirar as coisas dele, né? E eu comecei a ficar... aquelas caixas. A gente tava morando junto já. E eu comecei a ficar... Ele começou a tirar e eu fiquei pensando, não é possível, cara, não é possível. Como assim, né? Eu falei, o que é isso? Ele falou, sou bruxo. Eu falei, tá, eu sei que você é bruxo, mas é bruxo mesmo? E na hora voltou, deu um flash na minha cabeça e aquela luzinha acendeu novamente, né, Felipe? Realmente o seu caminho é esse. Quanto tempo que você tá no Semente, Rafa? Eu tô no Semente desde 2012. Então tem 4 anos. Você tá há quanto tempo, Fê? Eu no Semente, eu tô desde 2014. Então, né? Então, assim, vocês já estavam juntos há bastante tempo, né? Desde 2006. Nós estamos em 2016, então, assim, você já tinha 2 anos, você já era iniciado, né? Quando ele entrou. Como é que foi pra você, Rafa, falar assim, porque assim, até então você era bruxo solitário. Isso. Até então você fazia todas as suas coisas na sua casa. Do meu jeito. Do seu jeito e tudo mais. Foi pra você falar pra ele que você ia entrar no Semente, assim. Como que foi essa experiência? Na verdade, eu fui preparando ele, porque eu, durante toda a minha caminhada como solitário, na verdade, eu não tinha vontade de encontrar outras pessoas, porque muito do que a gente tem hoje da bruxaria no Brasil é muito baseado em ego, e então pra mim tava bom. Mas chega uma hora em que, quando a gente tá sozinho, a nossa limitação fala mais alto. E eu lembro que eu tava celebrando um sabá dos mortos, e eu falei para os deuses que eu tava cansado de caminhar sozinho, porque eu não tava mais aprendendo o quanto eu acho que deveria. E eu lembro que eu pedi para os deuses pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento. Eu também não queria que fosse
Algo que você tivesse que mudar. Algo que eu tivesse que mudar em mim. Eu pedi que os deuses colocassem no meu caminho pessoas que tivessem similaridades com o que eu já praticava solitariamente, com o que eu acreditava, né? Que seria uma bruxaria mais eclética. E as coisas foram acontecendo. Realmente os deuses foram colocando. Tudo surgiu com uma vontade de comprar um anel de pedra da lua. Não sei de onde que veio, eu entendo hoje o motivo. E eu fui procurar na internet anéis de pedra da lua para comprar. E esse anel me jogou em um blog, que é até da Babi Guerreiro. Fofa. Super fofa. E no blog dela tinha a foto do anel de pedra da lua, ela estava falando sobre os ciclos femininos. E eu achei super bacana, porque era uma pessoa que tem mais ou menos a mesma linha de pensamento que a minha. E tinha o perfil dela no Facebook, e eu caí pro perfil dela no Facebook, olhando as fotos, tinha uma foto com a legenda Bruxos de Taubaté. Aí eu chamei ela no inbox, super fofa, ela me direcionou pra Leia, que também é do Semente, e depois pra Lua Serena, que eu não imaginava que era a Lua Serena que eu conhecia do Orkut. E os deuses foram traçando o caminho. Então, quando aconteceu isso, eu já tinha comentado com o Felipe que eu estava querendo sair da minha prática solitária, que eu estava precisando aprender mais. E quando aconteceu isso, eu entendi que foi recado dos deuses. Então, não foi nenhuma coisa que eu consultei ele. Cheguei e falei, amor, encontrei um grupo, vou conversar com a sacerdotisa. Fiquei com medo. Ai, nada a ver, né? E a gente se divertiu horrores. E foi, depois disso foi fluindo, na verdade foi fluindo naturalmente. Eu acredito que os deuses, eles, no momento certo, eles já abrem as portas, né? A gente não precisa ficar espiando pela janela só. Eu acho que os deuses, eles juntam os nossos iguais, né? O Rafa, quando ele comentou comigo sobre a possível entrada pro Semente, eu fiquei meio que preocupado porque eu não conhecia o Semente, né? E eu não tive uma experiência muito agradável com as pessoas que eu me envolvi na bruxaria, né? Então eu fiquei meio preocupado, sim, de começo, fiquei preocupado, enciumado, né? Bateu ciúmes porque não tinha só mulheres no grupo, tinham homens também. Detalhe, né? E detalhe, tirando o elfo, que é meu marido, exatamente, todos os meninos do Semente são gays. Ou bi. Então eu fiquei meio que armado, né? Eu fiquei muito armado. Mas eu aceitei, fiquei feliz por ele, porque ele ficou hiper agoniado, porque teve um tempo que o Semente estava fechado e ele estava esperando essa resposta, e a gente comemorou junto tudo, né, a entrada dele no Semente. E, consequentemente, através do Rafa, eu conheci todo mundo, eu me apaixonei por todo mundo. De cara, assim, claro que com a Lua, né, foi assim, foi coisa assim de amor à primeira vista mesmo. E parecia que eu já conhecia há tempos e que já parecia que a gente era bagunceiro de outras vidas. E só que eu fiquei meio que receoso, assim, quando o Rafa vinha pra cá, ou quando o Rafa tinha que fazer alguma coisa, celebrar alguma coisa. aí você não pode saber. Eu não podia saber, e tudo que ele fazia eu queria saber e não podia saber. Aí ele ficava no sábado e domingo praticamente assim, o dia inteiro fora. E deu, vai lá e pega suas coisas, leva tudo pra casa dela, vai morar lá. Porque você não fica mais aqui domingo mesmo, entendeu? Então, vai morar pra lá. Mas assim, aquilo me corroía por dentro, porque eu queria estar lá também. E eu não tinha coragem, e na verdade eu não tinha nem preparo, porque eu acho que tudo tem sua hora certa pra acontecer. E aos poucos eu fui conhecendo cada um do Semente, e cada vez que eu conheci um pouco mais de cada um, mais eu queria ficar com essas pessoas. Você acha que você demorou um pouquinho pra decidir entrar porque você não se sentia preparado, porque você não queria de repente ir porque o seu marido tá no Semente, porque o seu marido decidiu, ou foi muito mais um medo de ser julgado pelas pessoas, das pessoas pensarem isso? Vou dar um exemplo. Quando eu me tornei vegetariana, eu demorei muito mais tempo para me tornar vegetariana, porque eu me preocupava que os outros iriam achar que eu havia me tornado vegetariana porque o meu marido já era vegetariano há muito tempo. Exatamente. Então eu demorei pra tomar essa atitude, eu tava pronta já há um tempo, mas eu demorei pra tomar essa atitude porque eu ficava
achando o que as pessoas vão pensar de mim. Então eu queria saber, foi um pouco de cada coisa? Ou foi mais por esse lado? Como que foi pra você isso? Na verdade, foi... Eu acho que foi exatamente por isso. Foi um pouco por medo, né? Por insegurança, sim. Mas eu acredito que eu achei que as pessoas... Eu achava que as pessoas poderiam pensar que eu estava entrando por causa do Rafa, ele tá entrando, não era nem pelo meu sagrado, nem pela religião, nada. E sim pra ficar perto, pra ficar vigiando. Ou, ele tá entrando por causa do Rafa, e o Fê, marido do Rafa, e o Fê do Rafa, entendeu? E a insegurança bate porque, assim, né, pode acontecer das comparações. O Rafa faz isso, o Fê não faz, entendeu? E não é nada a ver, né? Cada um tem seu caminho. Apesar de sermos uma família, o caminho é de cada um, é individual. O crescimento e desenvolvimento é de cada um. E essa descoberta, depois que eu entrei, na verdade eu tive que tomar muita coragem mesmo. O Rafael sabia de tudo que eu queria entrar. E eu conversava com ele. E o dia que eu entrei, né, que eu pedi pra ser celebrante até, eu enrolei. A Lua sabia, né? Eu acho que ela sentia já que eu tava odiando ela. E eu coçava a cabeça, eu ia pra um lado e pro outro, até que eu tive coragem de perguntar se eu podia entrar como celebrante, né? E foi a coisa mais, assim, certa que eu fiz, assim, na minha vida. E foi a coisa mais fantástica, porque, assim, eu rompi uma barreira, né? Eu rompi um obstáculo, eu perdi esse medo de perguntar, né? Eu fiquei muito feliz porque partiu dele, foi no momento dele, o momento que ele achou que estava pronto, o momento que ele se sentiu pronto a dar esse passo. Então, foi natural. Eu sabia que eu iria ter os meus desafios como iniciado, que eu já não era mais dedicado. E como iniciados nós temos nossos juramentos. E uma série de práticas também, práticas, né, a serem desenvolvidas. E o sigilo é um dos juramentos, não só no Semente, como em outros todos, né? É um princípio. Então, eu sabia que a minha responsabilidade seria maior também, mas eu não posso, por achar que eu não estaria preparado para esse momento, eu não poderia barrar a cura, principalmente do homem da minha vida, né? Então não teria como eu interferir. Foi natural, foi gostoso. Foi muito legal mesmo. E essa questão das práticas, Rafa, como é que foi? Quais foram os desafios de se vivenciar e praticar a bruxaria já iniciado, então dentro de uma egrégora tal, com uma pessoa que estava iniciando o trilhar, né? A responsabilidade era em dobro, né? Porque, por um lado, eu tinha meu marido e também um irmão de caminho. Então, eu tive que pesar muito como eu iria tratar, o que eu iria falar, porque eu também não poderia interferir nas descobertas dele, eu não poderia interferir no caminhar dele, e teria que continuar mantendo os juramentos que eu assumi. Então, tem sido até hoje um desafio. Ainda mais quando eu sou curioso demais e pergunto demais, né? Então, tem sido um desafio grande, mas tá aí, tá chegando na iniciação e vai ser, daqui pra frente, muito mais recompensador. Já é muito gostoso. Já é muito, já né? É muito gostoso porque, assim, a gente não conversa, assim, sobre o Jornal Nacional, sobre a novela, sobre até séries a gente comenta um pouco. Mas as nossas conversas são totalmente bruxísticas, né? Então rola altos DRs bruxísticas eu com ele, né? De eu não concordar com algumas coisas que ele fala, porque eu tenho uma outra visão, e ele porque ele tem outra visão. Mas é muito gostoso, porque... Mas vocês nunca brigaram por causa disso? Não. Já chegaram a ter uns risca-faca, assim? Não. Começa a sair faísca, Cada um cada um por um canto. Cada um sente um incenso de um lado, entendeu? Um de jasmim, outro de rosa. Já era. Rosa branca. E vamos, né, centrar novamente. Mas é muito gostoso, porque a gente ritualiza junto, entendeu? Isso é muito gostoso. Né? Inclusive na minha dedicação, ele teve a segunda dedicação dele, porque ele se dedicou junto, né? Ele foi bastante presente. E pra mim foi muito gostoso ter o meu marido como um ativo na minha dedicação.
em todos os sentidos, porque dúvidas ocorrem. E não foi fácil, tá? Porque tem muitas coisas que eu queria falar com ele assim, e ele não, daí é com você. E respondia com outra pergunta, assim, que eu queria bater a cabeça na parede, porque eu não conseguia entender. Mas valeu muito a pena, porque nada foi de graça, nada foi dado, nada foi facilitado. Porque um iniciado, né, convivendo ativamente com o iniciado, sendo casado com o iniciado, não foi fácil. Então as minhas descobertas foram todas sozinhas. Então eu amei, sou muito grato por ele não ter... ele poderia até dar uma facilitada pra mim, poderia, mas não deu, foi muito difícil. E ele ter essa postura dele, assim, eu me espelho muito nele, assim, eu quero ser um pouco desse sacerdote que ele é. Que é muito bonito, e é muito bonito você querer ser alguém que faz as coisas, se espelhar em alguém que faz as coisas corretamente, como o Rafael faz. E dentro de casa, assim, vocês moram com a sua mãe, né, Fê? Sim. Vocês tiveram algum tipo de desafio com a sua mãe, dela de repente não entender, né? Então como que foi isso, assim, do Rafa? O Rafa sendo bruxo, aí chega e aí tá levando o meu filho pra esse local com essas pessoas, meu bebê. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, né? Ela achou que o Rafael fez macumba pra mim, né? De cara, assim, ela falou isso. Básico, né? Básico, né? Então, a princípio ela ficou meio assustada. Hoje ela respeita mais porque ela viu que realmente é o meu caminho, é o que eu escolhi pra minha vida e é o que eu vou seguir. E já teve até... surgiu a hipótese da gente ir embora por causa disso, por ela não respeitar. Então ela mexia no meu altar, ela tirava pó do meu altar, e a hora que eu chegava em casa as coisas estavam tudo errado. Aí eu tinha que falar pra ela, entendeu? Ter paciência. Não, no momento, no começo eu não tinha paciência, não. Isso foi uma com o cura tempo. dele. Isso foi uma cura minha. Isso foi com o tempo, porque ela não respeitava, né? Nas coisas do Rafael também, já teve coisas do Rafael que ela jogou fora, entendeu? Minha ainda não jogou. Mas, esperamos que ela não jogue, né? Mas hoje ela me ajuda com muita coisa. Então hoje o que a gente pede pra ela, assim, ela faz, ou às vezes ela se prontifica de fazer mesmo, a gente não precisa nem pedir nada. E ela viu melhoras na minha pessoa, né? Ela viu melhoras no meu comportamento, mudou bastante. E ela percebeu também que tanto as pessoas como o próprio caminho não é algo pra desagregar, né? Pra separar, pra fazer uma lavagem cerebral, não tem nada disso, que são as coisas que as pessoas mais têm medo, né? Não é pra cultuar o demônio. Não, a gente não mata criança, exatamente, né? A gente só come criancinha maior de idade, né? Exatamente. No sentido de... Outra questão também, né? E dentro do grupo, porque assim, como a gente é um grupo, né? E o nosso grupo tem pessoas de diversos lugares, diversas criações, assim, perfis bem distintos, tanto de visão de mundo, o que nos une é maior do que o que nos separa, mas a gente tem pessoas que são muito diferentes entre si. Até a Rebeca, ela brinca e fala assim, Lu, onde que você arrumou toda essa gente louca? Eu falei, porque eu sou um pouquinho de cada um deles, né, de doido. Mas, às vezes, quando a gente tá em grupo, às vezes acontece desavenças, às vezes acontece, assim, de se magoar, de se chatear, algum aborrecimento entre as pessoas. Como que vocês enfrentam? Porque isso é uma coisa, assim, graças aos deuses e a nós, a gente consegue contornar e resolver o que tem que resolver. Somos e não levar... irmãos, né? Exatamente, Então... somos família e aí família às vezes risca a faca mesmo. Mas as coisas, tem coisas que são muito mais importantes. Mas na hora que a gente recebe, às vezes, alguma coisa, às vezes a gente tem o ímpeto de comentar, de desabafar. Sim. Como que... É um desafio, né, gente? Porque eu vejo assim, eu e o Elfo, mesma coisa, né? Então, qual é assim, a conduta de cada um? Vou perguntar pro Rafa, depois pro Fê, porque eu acho que isso pode ser um auxílio para muita gente que seja casal e que esteja dentro de um grupo. Existem grupos que inclusive não aceitam casais por conta desses pontos, dentre outros, né? Então, assim, como que é para você, Rafa? Bom, antes de mais nada, é separar, né? Existe ali aquela janelinha, né? Sou marido do Felipe. E também aquela janelinha do sou sacerdote. Então, quando precisa, eu sou sacerdote. Já tiveram momentos em que eu precisei
fechar a janelinha do marido e abrir a janelinha só do sacerdote e falar, tá errado. Vai resolver como? Porque ficar no atrito não vai resolver nada. Se for para ficar só isso, vai cada um pro seu canto. E graças aos deuses eu consegui... Porque às vezes um acaba alimentando o outro Exatamente. negativamente. E a gente faz isso na nossa vida, que está dentro de um grupo, né? Exatamente. Graças aos deuses eu consegui ter discernimento e postura enquanto sacerdote para entender que não, ali quem eu vou estar corrigindo vai ser o meu irmão de caminho e não o meu marido. E pra você, Fê, como que é isso, né? Bom, já aconteceu, e a gente tem que ser o carro do tarô, né? Conciliar. E já aconteceu, sim, só que... Que a nossa primeira tendência é falar mesmo, que horror, Poxa, mas sacanagem, assim, que quando a gente ama todo mundo, a gente não quer... discórdia, né? Discórdia, exatamente. A gente não quer falar mal de ninguém, não é legal nem falar mal, entendeu? Mas a gente senta e conversa e vê os lados, né? E quem tá errado, entendeu? E pede desculpa, conversa, entendeu? Aí a gente coloca a amizade, a irmandade acima de tudo. Nessa hora a gente coloca a irmandade acima de tudo. Então às vezes a gente fica por horas conversando, olha, não fica decepcionado, às vezes é o momento da pessoa, a pessoa tá passando por isso ou aquilo, você também não poderia ter falado assim, entendeu? Acho que você foi um pouco mais ríspido, você não precisava, entendeu? Conversa com a mãe, vê o que ela acha e sempre assim, a gente nunca fica inflamando não as coisas, porque não é certo, né? Eu acho que as coisas têm que ser as claras, tem que ser limpo, e quem tá errado, quem tá certo, e quem tá errado, se os dois estiverem errados... O que geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Os dois a resolverem isso, né? Mas eu não vou na pessoa que discutiu com o Rafael, que teve algum mal entendido com o Rafael, pra falar, você deveria fazer isso. Não, eu converso com o Rafael sobre a minha visão, entendeu? Sem pender pra nenhum dos lados. E o futuro, gente, assim, vocês são casados, o próprio Semente, eu e o Elfo somos casados, e a gente iniciou aí toda a trajetória do Semente. Mas um dia, vocês pensam em, de repente, trilhar um caminho nessa forma? Como que seria isso, né? Seria, no mínimo, desafiador pra vocês colocar as regras, né, de como gerir. Vocês pensam nisso? Olha, eu penso desde o primeiro momento em que eu entrei no Semente. Tô surpreso, gente. E até em várias conversas a gente já até falou sobre isso, né, mãe? Por diversos fatores. Tanto fatores pessoais quanto a direcionamento, condução das pessoas que o caminho, né, os deuses, porventura coloquem, quanto são dois homens, né, e aí, dirigindo um grupo de bruxaria. A gente sabe que hoje tem menos preconceito, ou até mesmo esse preconceito seja mais velado. E dentro do Semente a gente não tem dessa, né? Então, no Semente no a gente não mundo... tem. O mundo pagão hoje, a gente sabe que ainda existe preconceito, a gente sabe que tem tradições, né, e até mesmo vertentes de caminhos da bruxaria que não permitem, né, práticas por gays, tem clãs que não aceitam gays, então a gente sabe, né, eu pelo menos penso como sendo realmente um desafio, mas o propósito eu acredito que seja maior, e tudo a seu tempo. Como que seria pra você isso, assim? Você iria, embarcaria, deixaria ele seguir isso aí? Porque isso interfere diretamente no casal, né, gente? Com certeza. Então, Imagina o Rafa fazendo o que eu faço hoje. Nossa! Eu acho, bonito, né, ter 36 horas, assim, mágicas, assim, né, uma cápsula do tempo pra fazer tudo que você faz. Mas, enfim, eu entraria, certo? Com o Rafa eu entraria sim, mergulharia de cabeça. Hoje, pra mim, se eu falar pra você, né, eu com certeza tenho segurança nessa resposta aí. Mas eu entraria sim. Mesmo porque eu quero entrar na via iniciadora do Semente. Spoiler. Porque eu quero
Eu quero estar presente, ajudando e auxiliando as pessoas que estão chegando. Porque é bonito, porque eu gosto de estar presente, porque eu gosto de ajudar. Porque quanto mais se vivencia, mais se aprende, mais se descobre, né? Porque nunca você vai ser o pica das galáxias, né? Eu entraria com o Rafa assim, com certeza, estaria do lado dele e mergulharia de cabeça e ajudando, auxiliando e dedicando e vendo o semente crescer, expandir. Eu entraria assim. Tenho certeza que vocês fariam um trabalho excelente e seria um orgulho para os deuses como vocês já são. Mas a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: o que é mais difícil, ser gay casado no Brasil ou ser bruxo? Eu acho que as duas coisas. Mas eu acho que pra sociedade o gay ele é mais aceitável, porque o gay ele virou bobinho da corte, né, pra sociedade. Na novela o gay é palhaço. É o engraçado, É o né? engraçado, porque o gay ele não tem problema. Epa, ei minha mãe. Porque no Brasil é mais aceitável ser gay, né, embora tenha pessoas ignorantes ainda, né, homofóbicas, mas o bruxo, né, principalmente a gente que trabalha com pessoas, e muitos perguntam qual é a nossa religião, e às vezes você tem que até dar uma abafada, desviar no assunto, porque a pessoa não vai entender o que você é, o caminho que você segue, porque para eles tudo é o demônio, né? Então eu acredito que seja, o caminho da arte é bem mais difícil, né? As pessoas não entendem, porque se entendesse, né, a gente poderia, né, fazer em lugares abertos, ter a nossa casa aberta, né, para as pessoas Até o participarem. respeito, né? Até o respeito. Eu costumo dizer, inclusive com situações dentro, com bruxos mesmo, né? Eu costumo falar tristemente, né? Às vezes eu falo assim, puxa, às vezes eu sou desrespeitada. Talvez se eu fosse um padre, as pessoas não teriam coragem de falar assim comigo. Exatamente, exatamente. Então eu acho que o caminho da arte, ser bruxo, é muito mais difícil. Acho que as pessoas, elas têm menos pudor de desrespeitar a sua religião diretamente, olhando pra sua cara, do que desrespeitar a sua orientação sexual. Com certeza. Né? Então elas vão falar mal por trás, elas vão fazer piadinhas, elas vão ter atitudes deploráveis, mas chegar na cara, a não ser que seja um grandalhão querendo dar uma de fortão pra bater, mas desrespeitar assim na lata, as pessoas elas não são corajosas o suficiente, né, para isso. Agora, na religião, elas se sentem no direito, até porque existem religiões que professam isso. Exatamente. Como você tendo que ter esse tipo de atitude para você ser um bom seguidor daquela Você religião. vê a ignorância religiosa quando você vê terreiros sendo, né, depredados. Eu acho que o mais difícil entre ser gay casado e bruxo é ser um gay casado bruxo. Eu vejo que, por um lado, né, o preconceito no Brasil quanto a gay existe. Claro. Assim como existe o preconceito contra qualquer religião que não seja padrão. E tudo que fuja do cristianismo é algo estranho. Nossa, que estranho. Não é É estranho. seita. É seita, não é religião. Exatamente. Quando, na verdade, não existe essa palavra estranho quando a gente fala de espiritualidade. É diferente, né? Não é estranho, é diferente. Só é estranho porque você não teve capacidade de conhecer. E quando a gente fala da própria espiritualidade, no caso da bruxaria, a gente tem todo um estigma que foi sendo colocado por séculos de perseguição instituído por uma religião dominante. Então é um reflexo, né? É algo E a gente que tem veio uma acontecendo. luta da comunidade LGBTHYZ. Mas existe um. Eu exijo que você me respeita, não quero ser Exato. tolerado, né? Agora, você não tem esse movimento dentro do paganismo ainda, até porque tem várias questões que depois a gente debate, né? Que não vem ao caso. Já fica pro próximo Já fica a vídeo. dica, né? Mas também porque nós somos uma minoria da minoria da minoria da minoria, né? Então, isso a gente não tem um movimento de esclarecimento. Então, assim, eu sempre falo, quando as pessoas falam, vêm, me perguntam, bruxa, primeiro as pessoas dão risada. Aí quando você olha e reafirma, aí as pessoas dão um passo pra trás.
Que aí elas acham que você é do demônio. Exatamente, né? você é do demônio, você voa Você na vai pessoa. virar a cabeça, assim, que nem um exorcista, né? Que você usa uma máscara, porque você não é assim, que você é verde, Exato, tem nariz. é tem isso. E pelo. toda essa gentileza e educação que a gente ganhou dos nossos pais, na verdade, é tudo um subterfúgio. É uma artimanha, É uma artimanha do inimigo. pra te convencer. É, e não tem nada a ver, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Café com Bruxaria. Eu adorei. Eu amei. Também amei. E se vocês gostaram do vídeo, eu quero que vocês, por favor, curtam o vídeo e compartilhem as experiências de vocês nos comentários. Sim, gente. Tanto no Facebook quanto no canal. Pra gente saber também, né? Você também é casado? Como que é? Você é gay? Você é praticante de bruxaria? Você é que nem eles, assim? Faz tudo junto ao mesmo tempo, né? Compartilhe as suas experiências com a gente com certeza vai ficar muito feliz de trocar ideias. E aguardem que eles em breve estarão aqui em mais um vídeo. Não, acho que não vou falar. Acho que não vou Não, falar. fica suspense. Suspense, Isso, né? surprise! Mas assim, só pra vocês saberem, assim, vão ter os dois e todos os outros meninos do Semente gays. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tananana. Essa parte não.